Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Amit. E eu sou a Bel. E a gente está com uma nova edição de Brasileiros no Vale. Hoje com a presença super ilustre do Fred Aslan. Tudo bem, Fred? Boa noite, tudo ótimo? Tudo bem, Fred? Tudo ótimo. Aliás, Fred, você não sabe disso, mas você foi, aliás, a primeira pessoa que a gente queria entrevistar. Então eu estou muito feliz de você estar aqui hoje. E o Fred tem uma história super legal, tem um monte de coisa que ele já fez. Mas a gente vai começar do começo. E a gente queria saber um pouco de você. Como é que você parou aqui nos Estados Unidos? Faz 20 anos, né? Como é que você parou aqui? Certo, tá. Então, os meus pais, eles eram imigrantes no Brasil. Os meus pais são iraquianos, judeus, que foram pro Brasil, tipo, em 1950. Então, eu cresci no Brasil e eu sempre fui para colégio inglês e americano, porque eles sempre achavam que seria interessante para mim já aprender o inglês desde criança. Então, eu comecei em colégio britânico a partir da terceira série. E aí quando chegava assim no final do colégio, eu comecei a ficar pensando em Inglaterra, Estados Unidos, que seria interessante, porque era numa época, no final dos anos 80, que não tinha tanta oportunidade assim no Brasil. A maioria das pessoas que eu conhecia que estavam se formando da faculdade, os que pegavam bons empregos é porque os pais eram dono de uma empresa, ou porque tinham conexões aceleradas. Meus pais não tinham nenhuma conexão, então eu sempre tive aquela vontade de vir aqui para os Estados Unidos, que eu sentia que tinha aquele potencial, que você pode fazer o que você quiser, né? Se você ralar, você acaba tendo oportunidades de... não tem limite, né? Que te constringe. Aí eu vim para cá, eu fiz faculdade na Duke, eu fiz biologia na Duke, aqui medicina pós-graduação. Então, acabando a Duke, eu comecei a fazer medicina na Yale. E o plano era ser médico? Olha, quando eu vim para os Estados Unidos, não. Eu queria fazer computação, na verdade. Então, eu comecei fazendo engenharia eletrônica, mas aí durante a engenharia... Um negócio legal de faculdade aqui nos Estados Unidos é que você sempre tem que fazer eletivas que são em áreas completamente diferentes, né? Então, uma das áreas que eu comecei a namorar um pouco no começo foi engenharia biomédica. Então, eles tinham uma oportunidade de fazer um estágio onde você podia ir num hospital observar uma cirurgia ao vivo. E eu nunca tinha entrado em hospital, sabe, assim, por geral. Eu entrei, então, nessa operação, era uma operação plástica, na verdade. Tinha um paciente que estava fazendo uma plástica, estava eliminando um pedaço da pálpebra do paciente porque tinha câncer naquela pálpebra. Então, eu estava lá assistindo essa cirurgia, aí nessa eu me apaixonei pela sala de cirurgia, o conceito todo do médico ter ido na biblioteca antes da cirurgia para ler sobre anatomia. Eu achei um negócio tão acadêmico, tão interessante, que eu saí daquele estágio falando, pronto, eu vou mudar de engenharia para biologia e vou fazer medicina. Aí eu fiz o curso de biologia, fiz todos os pré-requisitos para poder fazer medicina, comecei a medicina na Yale. Aí quando eu estava fazendo medicina, eu me apaixonei por medicina. Eu achei que o conteúdo era muito legal. Eu trabalhava... na verdade, durante a medicina, você aprende todas as áreas diferentes de medicina, né? Porque o objetivo é te treinar com uma base abrangente o suficiente, que quando você escolhe uma especialidade, você já tem uma base mais geral. Aí, à medida que eu estava fazendo medicina, você tinha que escolher uma área, não tinha nenhuma área única que eu fiquei apaixonado de entrar, porque eu sentia que toda a área médica tem um certo algoritmo que acontece, né? Para você ser um bom médico, você tem que conhecer o problema, o que você está tentando fazer, muito bem, né? E para conhecer ele muito bem, você tem que ter feito várias vezes. Então, tem o esquema todo de você fazer algo com muita repetição, onde você não está criando nada novo. Você não quer um médico criativo. Você não quer um médico que inventa um jeito novo de fazer cirurgia em você, ou que fica bolando um método novo de tratamento. Você quer alguém que segue o protocolo. E eu sentia que seguir o protocolo não era tão intelectualmente estimulante quanto muito que se aprende durante a escola de medicina, onde você está aprendendo sobre áreas novas e tudo é muito novo. Então dali foi que eu pensei, talvez seria interessante trabalhar mais no lado de business e medicina, porque tem aquele conteúdo de medicina que eu adorava, mas ao mesmo tempo, quando você está no lado de business, tem sempre aquele desafio de tentar ou trabalhar com uma empresa que está fazendo algo inovador, ou uma empresa que está tentando vender produto. Então foi daí que eu pensei pela primeira vez em talvez trabalhar na área de business com medicina. E aí você se formou? Aí eu não me formei por completo naquela época, porque eles me disseram que se eu me formo em medicina e aí eu tento sair para tentar alguma coisa diferente, se eu tentar voltar para fazer uma residência, eles acham que você não é sério. Sim. Então eu fiz um leave of absence, né, para sair durante um período de 2 anos para trabalhar em consultoria. Trabalhei em Boston Consulting Group por 2 anos. Adorei o trabalho de business, não gostei tanto de consultoria, mas adorei o trabalho de business. Então voltei para medicina, me formei. E aí eu me juntei a uma empresa de biotecnologia.
Trabalhei lá durante 2 anos, um pouquinho na parte de Business Development, um pouquinho na parte de pesquisa, e aí resolvi fazer meu MBA. Aí eu fiz meu MBA na Harvard com a ideia de poder continuar trabalhando na interseção de medicina e business, mas tentando entrar mais no lado de investimento, onde eu achei que seria super interessante, que você tem uma oportunidade de ver muitas coisas, né? Mas é impressionante, né? Nesse momento você já tinha feito de biologia a medicina, a negócios, a consultoria, a trabalhar numa companhia biomédica. Certo, e na verdade tem muitas pessoas que fazem essa trajetória. Então, tipo, na minha sala, tinha mais ou menos 100 pessoas que fizeram medicina comigo. 2 ou 3, quando se formaram, foram diretamente para business, eu sendo uma delas. Mas hoje, eu diria que 10 pessoas da minha sala de 100, hoje trabalham ou em banco de investimento, ou são analistas, ou trabalham em empresas de biotecnologia, ou trabalham no fundo de investimento. Então já tem um certo acompanhamento, né, de pessoas que trabalham mais ou menos nessa área. O interessante é que aqui nos Estados Unidos, quando você trabalha na interseção de medicina com business, a maioria das vezes é pesquisa e desenvolvimento, é trabalhando com empresas que estão desenvolvendo produtos novos. Enquanto que no Brasil, as pessoas que trabalham na interseção de medicina com business estão mais voltadas ao lado administrativo, por exemplo, administrar um hospital, administrar mais essa área assim, que já é mais comercial. Aqui nos Estados Unidos é muito voltado à pesquisa e desenvolvimento. Mas, pelo que me parece também, que tudo que você falou, pelo fato de você ter se formado como médico, não eliminou todas essas opções da sua carreira. Você podia fazer várias outras coisas ainda. Sim, não, na verdade acabou ajudando, porque tendo a perspectiva de business e de medicina te permite a fazer certos trabalhos na área comercial que é difícil para alguém que não tem essa experiência, né? Então, por exemplo, no ramo de investimento, eu acho que é o ramo mais óbvio, onde esse é o caso. Quando eu só foco na área de saúde, sendo medical devices, biotecnologia, diagnósticos, então todas as apresentações que eu recebo de startups são empresas que estão tentando desenvolver alguma tecnologia para solucionar algum produto médico. A vantagem de ter feito medicina é que pelo menos eu entendo o mercado que eles estão tentando ir atrás, eu entendo qual é o desafio naquele mercado, eu também entendo a tecnologia que eles estão desenvolvendo, então fica muito mais fácil tentar juntar todas essas informações para poder tomar uma decisão. Se é diferente, se não é, quais são os problemas. E há quanto tempo você começou então mais para esse lado de investimento? Então eu comecei na Venrock faz o quê? Uns 7 anos atrás, foi quando eu me formei do MBA. Ah, você foi direto? Eu fui direto do MBA para trabalhar na Venrock. Aí eu fiquei trabalhando lá por 5 anos até começar essa empresa Advance agora, que é no Brasil. Ah, muito legal. Conta um pouquinho pra gente sobre a Advance. Conto. Então, desde que eu me juntei ao lado do investimento, eu sempre tive muito interesse em encontrar uma empresa que eu poderia começar do zero, trabalhar junto com ela. Sempre foi a minha vontade de entrar em Venture Capital para encontrar uma empresa que eu me apaixonaria e falaria, tá bom, agora tá na hora de sair, vou entrar nessa. Sim. E o problema é que demorou muito mais tempo do que eu achei que ia demorar, porque a maioria das empresas que eu conheci aqui eram mais na área de desenvolvimento, que nem eu estava explicando antes. E eu sentia que era muito risco, né? Para cada problema que está tentando ser solucionado em medicina, câncer de pâncreas, né? Tem 100 empresas que estão tentando desenvolver um produto e provavelmente uma delas vai conseguir desenvolver um produto que tem sucesso. Então eu sentia, e a coisa que você sentia mais dó assim, quando você via nos empreendedores são aquelas pessoas que passavam 10 anos trabalhando num produto e tudo dá certo até aquele último estudo onde não deu certo, aí você joga tudo para fora, porque não adiantou nada. E eu senti que isso era um impacto muito grande. Você não tem uma oportunidade de aprender, mudar e aí para a próxima. Né? É muito binário. Você começa trabalhando numa área, ou o negócio funciona ou não funciona. Tem um pouquinho de criatividade no começo. Mas no minuto que você chega num lugar avançado, você faz o estudo clínico e funciona ou não funciona. Eu senti que isso era muito binário. Eu preferia estar trabalhando mais numa área onde você tem a oportunidade de usar essa criatividade, né? Para ir em áreas diferentes. Infelizmente, em saúde, como a gente estava conversando antes, não tem tanta oportunidade de poder ir de um lugar para o outro. Geralmente, quando você começa numa certa área, é difícil você mudar a ideia completamente, porque senão você está realmente começando do zero. Muito diferente na área de mídia, na área de computação, tal, onde você realmente pode fazer uma mudança radical sem perder tudo que você fez, sem perder aquele aprendizado todo. Foi daí que eu pensei nessa ideia de montar essa empresa no Brasil. Qual é a oportunidade? A Advance vende produto desenvolvido nos Estados Unidos, que é muito inovador,
e nós levamos essa tecnologia para o Brasil. Então, da onde surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu porque muitas vezes empresas aqui nos Estados Unidos desenvolvem produtos que são muito interessantes, mas demora muito tempo para alguém no Brasil perceber que a tecnologia é muito boa para trazer o produto. Porque o problema é, um fabricante aqui nos Estados Unidos resolve que quer vender no Brasil, porque o mercado é muito grande. Você chega no distribuidor e todo fabricante conta a mesma história para o distribuidor. Meu produto é o melhor, é o mais inovador, vai ser super bom. O distribuidor fala, tá, já ouvi essa história antes. Eles nunca sabem qual é o que vale a pena apostar muito. Estando aqui avaliando essas empresas todas, né, eu já devo ter visto mais de 3.000 business plans nos últimos 5 anos. Eu tenho uma ideia muito boa do que é interessante, o que não é, porque eu vi a empresa no Series A, no Series B, no Series B, C. Então o ponto todo... Posso só te interromper e explicar um pouquinho aqui para a nossa audiência? Claro. Porque nem todo mundo talvez conheça esses termos. Então quando você está criando uma empresa, você faz um aporte de capital inicial, geralmente se chama seed. Depois você faz um outro aporte, série A, série B, série C. Então quando alguém está dizendo eu sou uma empresa de série D, então é uma empresa relativamente madura. Você está falando que é uma seed, então é uma empresa relativamente nova. Então, desculpe interromper, continua. Certo, não, é bom explicar, porque a vantagem de você estar no lado de investimento é que muitas vezes a empresa no Series A chega para você para levantar capital, você avalia a empresa, às vezes você não investe, aí ela volta no Series B. Aí você avalia de novo, aí você investe ou não investe, ela volta no Series C. Você tem uma oportunidade de conhecer a tecnologia desde o começo até o ponto de que ela foi lançada. Então nessa você já começa a namorar certas tecnologias, você já começa a entender quais que são mais interessantes. Então a ideia era abrir uma empresa que já procurava essas tecnologias que parecem ser as mais promissoras e já levar elas não só para o Brasil como para outros países na América Latina. Então a gente começou operações no Brasil 1 ano atrás, e a gente expandia as operações para o México mais ou menos uns 2, 3 meses atrás. E o plano é expandir para a maioria dos países da América Latina. Fred, e quais são algumas das tecnologias que a sua empresa já trouxe para o Brasil? Certo, então a primeira tecnologia, nós na verdade vendemos um produto hoje no Brasil e no México. É um produto que a Venrock investiu. E só para dar um pouquinho de contexto da Venrock, a Venrock é um fundo de investimento, eles investem em tecnologia tanto na área médica como na área de semicondutores e tal. Na verdade, a Venrock foi o primeiro investidor da Apple. Então o fundo foi montado em 1969 pela família Rockefeller e um dos primeiros, por isso Venrock, Van de Venture, Rock de Rockefeller. E foram primeiros investidores na Intel, né, Apple, Cisco, várias tecnologias. E essa tecnologia foi uma, inclusive, que eu investi com eles, que é uma tecnologia que se chama Cool Sculpting. Foi inventada na Harvard, é um processo onde você consegue eliminar gordura localizada usando frio. Então a ideia surgiu quando eles estavam analisando os estudos que foram publicados nos anos 70 e 80, que criancinhas que chupavam picolés ficavam com umas covas dentro da boca. E teve um outro estudo em que cavalheiras que cavalgavam em estados frios nos Estados Unidos, no final do inverno, elas ficavam com covas nas coxas, onde a sela estava muito fria. Foi daí o pesquisador da Harvard pensou, será que o frio está fazendo alguma coisa com o tecido e será que é específico o suficiente para a gordura? Foi nessa que se passaram 10 anos estudando isso em animais e depois em humanos, e que eles mostraram que o frio, por algum motivo, consegue danificar a gordura de uma forma não invasiva. Então quando você baixa a temperatura do tecido, a gordura é o primeiro tipo de tecido que se danifica. Então ao passar de 2 meses, essa gordura vai embora. Então a tecnologia mostrou que você consegue eliminar 20 a 25% da gordura de uma área local. E a área que eles tratam é tipo barriga, pneu, costas. Isso é um procedimento não invasivo, sem agulha, sem anestesia. Só frio pra caramba. Só frio. Você senta na clínica do médico. Sentar na geladeira. Eu devia ter trazido uma máquina aqui pra fazer. Você tinha máquina? Não. A gente tá no ano. Mas e é interessante mostrar pro pessoal, tudo surgiu com o poder da observação, né? Alguém observou que tinha esses dois casos, tentou achar uma correlação. Essa é a desses é uma ideia, na verdade, né? simples, né? Você parar pra pensar o frio, e daí testaram, muito legal isso. Que às vezes eu penso que pesquisa parece muito com empreendedorismo, às vezes. Sim. Porque você tem aquela hipótese, você acha que talvez seja certo, mas você tem que testar, até realmente constatar se é verdade ou não. E você tem aquele contexto, né? O empreendedor tem aquele contexto do negócio onde ele está para ter ideias criativas e novas. E o pesquisador a mesma coisa, mora naquele contexto de eliminar gordura e fica procurando coisas criativas, né? Aí vê uma criancinha com chupando picolé com uma cova e fala, opa, talvez tenha uma ideia ali. E tá em quantos estabelecimentos no Brasil?
Então tá em 30 clínicas, mais ou menos, já tiveram mais de 5 mil pacientes que já foram tratados, no Brasil só, porque no mundo já são mais de 300 mil pacientes, mais de 1.000 clínicas pelo mundo. Então Podemos divulgar no nosso videocast? A gente vai colocar embaixo, Advance? Podemos? Pode sim. Muito bom, que legal. Ô Fred, poxa, queria agradecer a sua presença aqui. Prazer É meu. uma honra imensa. Eu tenho uma última perguntinha. Você tem um último, então vai de fundo. Eu tô tranquilo. Você fez tanta coisa, tipo, você teve a chance de experimentar um monte de coisa bem diferente, assim, de negócios, a medicina, a começar a sua empresa, a investir em empresa, a ver muitas ideias de empresa. Disso tudo, qual que seria um conselho que você daria pra quem tá assistindo o videocast? Olha, eu acho que o conselho é, em todo passo, em todas as aventuras, eu me apaixonei com a ideia de fazer alguma coisa e corri atrás. Aí eu fiz, gostei, achei interessante. No minuto que deixou de ser tão interessante e pintou uma nova ideia muito interessante, eu segui atrás disso. Tem muita gente que tem interesse, por exemplo, em fazer investimento, aí liga pra mim falando, o que eu faço para entrar em investimento? Será que eu deveria fazer uma outra coisa X ou uma outra coisa Y para depois chegar a investimento? Eu falei, não, você deve fazer o que você está super animado de fazer. Não entra numa área sem estar apaixonado para usar essa área para depois pular para outra, porque o importante é você fazer algo que você está apaixonado, você aprende fazendo essa coisa. A jornada é agora. A jornada é agora. A jornada é agora e de lá você pula para outras coisas, né, e segue seu coração. Muito legal. Bem falado. Fred, muito obrigada pela presença. Prazer. Como a gente disse, você, quando a gente criou a ideia do videocast, a gente pensava, não, a gente tem que... Fred, era com você na nossa cabeça. A gente falava, a gente tem um documento com todas as pessoas listadas, você tá no número 1. a gente queria muito falar com você. Acho que é muito legal ver pro pessoal quantas coisas que você pode fazer, o quanto pode aprender e como cada uma dessas partes pode ser a jornada mesmo, né? Muito legal. Obrigado. Obrigada pela presença. Gente, brigadão. Até a próxima. Tchau, tchau.